Ótimo. Tá especializado em algumas terapias, como radiestesia cósmica, psicoterapia reencarnacionista, constelação familiar, reiki. E agora a palavra para a nossa convidada, a nossa irmã de jornada, Rosimeire Carreteiro. A palavra é sua, Rose. Bem-vinda. Oi, Márcio. Boa noite a todos. Eu sou Rosimeire, enfermeira, anestesista, trabalho também com florais e agora psicoterapia reencarnacionista. Também sou sócia proprietária da Malama Corpo e Alma junto com a Sandra, né? Que são produtos à base de aromaterapia. É isso que eu faço. Ultimamente é a Malama e as investigações, né? Através da psicoterapia. Mas isso que eu me dedico ultimamente. E ao autoconhecimento, né, Márcio? Porque isso a gente não para. Com Toda hora certeza. formando, nossa, todo dia a gente descobre que tem coisa para melhorar, né, Márcio? A evolução é constante, né, Rose? Cada dia a gente vai aprendendo, vai, né, descobrindo novas coisas e assim é a evolução. Sim. Regina, bem-vinda. Bom, quem quiser fazer pergunta, só digitar aí no chat, né, Rose? A gente vai respondendo na medida do possível. E aí, Rose, o que se trata? Investigação inconsciente e uma viagem no tempo? Conta um pouquinho aí das suas experiências para nós. Então, eu tenho feito investigações, né? Na verdade, as investigações são parte da psicoterapia, né? Reencarnacionista. E é como se fosse uma regressão, né, Márcia? É como se a gente fosse investigar algo que está lá no inconsciente e que precisa vir à tona para a gente entender algumas questões. E geralmente elas vêm, né? Elas são mostradas pela psicoterapia reencarnacionista. Isso é dito que é feito através dos nossos mentores, né? Que eles é que direcionam aquilo que precisa ser visto e olhado. Então, se a pessoa chega com alguma questão que ela quer entender, que ela acha que é muito pertinente, que ela precisa saber daquilo, nem sempre vai ser mostrado algo pertinente àquilo, mas algo que permeia de uma outra forma para desenvolver aquela questão que ela tem. Então, algo que ela tem que ver que é anterior, né, àquilo. Não adianta ela querer resolver um problema X se tem um Y ainda para ser visto. Então, eles norteiam nesse sentido, né? E o que eu tenho percebido, Márcio, assim, eu tenho feito investigações agora também à distância, né? Com pessoas em outras cidades. Então eu fiz agora domingo com uma pessoa nos Estados Unidos, fiz uma moça do interior de São Paulo e, e funciona, né, Márcia? Do mesmo jeito ela acontece. E as investigações, elas, o que eu tenho reparado também, né? Eu não sei se é uma impressão minha ou se é algo que talvez precisasse mais investigações para eu perceber, mas eu já tenho notado um pouco que quando a gente está numa busca, né, numa fase assim de que a gente já está tentando buscar nosso autoconhecimento, parece que as investigações que vêm são mais direcionadas para um direcionamento mesmo, para uma mensagem, para a pessoa, né? Aquilo que vai trazer um direcionamento. E naqueles casos em que existe muito conflito interno, né? Parece que aí sim vem mais casos de vidas passadas, mas não dá para afirmar, né? Não dá. Isso foi uma observação minha que eu fiz assim ao longo desse tempo que eu venho atendendo, né? Não sei se dá para jurar por Deus, né? É só uma observação mesmo. Então, aí eu percebo que são mensagens muito claras, né? De uma mentoria assim, muito grande, muito forte, muito bonita, que traz mensagens assim muito lindas. Mas isso quando eu percebo que a pessoa já está naquele caminho, né? Ela já está se autoconhecendo, já buscou outros cursos, já foi atrás, sabe, assim, de melhorias para ela mesma. Ela já foi melhorando. Aí parece que o que vem é mensagem realmente para direcionar a pessoa. Olha, você está no caminho certo, faz isso, faz aquilo, estuda isso. Então parece que vem nesse sentido, já vem com direcionamento.
Agora, quando realmente a pessoa ainda está nos conflitos, aí vai vir as situações que ela tem que entender por que que ela está naquele conflito ainda, né? Se ela não avançou ainda em algum ponto, vamos então entender para você avançar, né? Eu tenho percebido isso muito claramente. São feitos também muitos ligamentos, né? Isso que a gente já sabe. Pode falar, Márcia. Bom, Rose, eu compartilho essa ideia contigo de que quando as pessoas vêm nos procurar, elas já estão despertas, né? Estão mais conscientes, os recados são mais retos e diretos mesmo, né? Então, lembrando que a É, ética do nosso trabalho é que o comando, né, é direcionado pela espiritualidade, pelos mentores. Então, não infringe na lei do esquecimento nem na lei kármicas, né? E pode continuar, Rose, por favor. com certeza, né, Márcio? Na verdade, a gente não interfere em nada, né? Ali nós somos aquilo que é falado, né? Somos os auxiliares dos mentores, então o que tiver que vir, vai vir e é de acordo com o que eles tiverem para passar para a pessoa mesmo, né? E a gente está aberto ali naquele momento para auxiliar, né? Mas isso eu percebo, Márcio, até quando eu realizo a distância para alguém ou quando é realizada pela própria pessoa. Então, a própria pessoa que vem, ela vai ter o acesso daquilo que o mentor quer trazer para ela, né? Aí eu ia te perguntar, Márcio, eu vou fazer um troca-troca, tudo bem? Deixa eu perguntar também. Ok. Nas suas experiências com as investigações do inconsciente, o acesso das pessoas é difícil? Queria que você Só, falasse um pouquinho só pra mim. interrompendo um pouquinho aqui, Rose, só colocando aqui um comentário da Catua Bioherbis. Eu não tenho palavras para descrever a imensidão do trabalho de investigação que a Rose faz. Recebi mensagens muito fortes e especiais, como a do meu filho. É verdade. É a Cíntia, né? Oi, Cíntia. É verdade, nossa senhora, assim, na verdade, essa investigação da Cíntia em particular, as duas, eu fui para ela e para o filho, foram à distância. A Cíntia mora na Irlanda, ela tá longe. Desculpa te expor, né, Cíntia? Mas ela tá longe, então eu fiz a distância para ela. Mas já é possível ela acessar agora a distância, né? Então, se um dia ela quiser online, a gente consegue. Ela, onde ela estiver e eu onde eu estou, a gente também consegue que ela receba essas mensagens. E eu falo sempre, quando eu termino de receber, e não é só um presente para as pessoas que estão ali do outro lado recebendo, né? É um presente para mim também. Porque a energia que eu sinto desses mentores, quando eles chegam, quando eles mostram, trazem a mensagem, a profundidade da mensagem, né, que vem, que chega, é muito linda, é muito linda. E eu, assim, eu acho que ao longo da minha trajetória, eu fui desenvolvendo essa habilidade de sentir mesmo. Então, eu sinto muito, muito a presença deles, eu sinto a todas as sensações. Então, é muito rico para mim. Para mim é muito rico. O presente não é só para quem está pedindo, o presente é para mim também. E a gente sempre fala, né, Márcio, que os pecados são para nós também. Não necessariamente os específicos, mas assim, toda essa energia que foi trazida, né, do mentor para ela, eu senti. Então, para mim foi nossa, maravilhoso. É muito lindo mesmo. Eu sou grata, muito grata por esse trabalho. Bom, Rose, no tratamento você sabe que todos acabam se tratando, tanto nós quanto os mentores Sim, também, né? Os mentores estão aprendendo conosco. Então é uma é troca, né, verdade. de, de servires e acolhimento. E pode repetir a pergunta de novo, Rose, que eu esqueci, desculpe. Então, eu queria te perguntar, porque assim, as pessoas elas acham que é difícil o acesso. E eu queria que, com toda a sua experiência, que você tem muito mais experiência, o que você acha? As pessoas demoram para acessar? O que impede ela de acessar? O que favorece ela acessar essa mentoria? Bom, Rose, a maior dificuldade das pessoas para acessar uma investigação de consciente, quando começa o mantra, né, aquela musiquinha, é a pessoa se conectar e ela esvaziar a mente, ela se entregar, né, ao processo. O que acontece é que o ego, né, o ego ele não quer perder o controle da situação. Então, a gente tem que deixar o ego de lado e deixar o nosso eu superior, né, que é o nosso espírito,
entrar no comando. Então, se soltar mesmo, se relaxar. E tudo que vier na mente da pessoa, seja lá uma imagem, seja um sentimento, uma sensação, para ela ir verbalizando, né? Porque eu percebo que as pessoas são muito mais sensitivas do que visuais. Então, vale muito mais as sensações do que a visão. Então, assim, o segredo, né, Rose, é a conexão com a espiritualidade. A pessoa se entregar realmente e confiar no processo dos mentores, né? Então, esse seria, assim, uma sugestão para quem, né, nunca fez uma investigação no consciente, nunca passou pelo tratamento. Fica aí uma dica. O que eu sempre falo para as pessoas é confia no que você está vendo ou no que você está sentindo. Confia. Mesmo que pareça algo estranho, que você só está vendo algumas imagens, já começa a falar sobre aquilo. Porque eu vou falar por mim mesma, né? Eu comecei a ampliar dar essa abertura quando eu comecei a confiar mesmo naquilo que eu estava vendo. E comecei a falar, então eu estou vendo isso, isso, isso. E aí a coisa começa a se desenrolar. Mas enquanto a gente fica nos questionamentos, né, Márcia? Ai, será que é? Será que não é? Não, mas não pode ser. Não, isso é coisa da minha cabeça. Aí realmente não flui, né? Mas quando começa, aí a coisa anda. E eu tive experiência com uma moça que ela nunca tinha feito. E eu falei justamente isso para ela. Falei, olha, o que você for vendo, você vai me falando. E ela começou com coisas bem simples. Dali a pouco a mensagem começou a vir e destravou, como se fosse realmente uma, né, abre, né, porque você sente a confiança e dá abertura para receber aquilo que eles querem passar, né, mas senão realmente fica travado, né, Márcio? Fica difícil. Bom, Rose, só dar as boas-vindas aqui para o Doutor Sistêmico, bem-vindo. Então, Rose, voltando a falar sobre investigação inconsciente, né? Para o inconsciente nosso, não existe ficção ou realidade. Tudo para ele é realidade. Então, cabe a nós discernirmos o que a gente está vendo, sentindo, é real ou é uma fantasia. Então, as pessoas Uhum. confundem imaginação com fantasia. Imaginação é tudo que vem em imagem em forma de ação que vem do inconsciente, né? Agora, fantasia, a pessoa começa a inventar um monte de coisa. Agora, invenção com fantasia, a gente tem que saber discernir muito bem. E a gente incentiva a pessoa ir falando, será que é coisa da minha cabeça? Óbvio que é da sua cabeça, porque da minha que não é. Então ela está vendo, ela está sentindo, ela vai verbalizando. E ela vai confiando, né, no inconsciente dela, no processo. Com a ajuda dos mentores espirituais sempre. Sim, sim. E na verdade, Márcio, o que estiver vindo, né? Vai falando, vai trazendo para fora, porque as coisas vão começar entrando numa ordem e vai começar a acontecer. E depois de uma primeira em que ela sente essa confiança, as próximas sempre são mais produtivas, né? Acabam sendo mais. Ela confia naquilo que ela vê e ela confia, e as coisas chegam de forma mais fácil. Então, realmente, mas eu falo para todo mundo, o que a gente sente quando a gente faz a distância para alguém, a própria pessoa deveria sentir, né? Deveria experimentar. Porque a sensação é muito boa, é enriquecedor, é saber que você não. A gente não está sozinho nesse mundo, né? Não existe isso, existe realmente esse outro lado, esse outro campo que se abre e que mostra pra gente, inclusive aquilo que a gente tem ao nosso redor, que é esse campo mental, que precisa de muita limpeza, né, Márcia? Realmente é que segura tudo. Eu sinto que é isso também. E ele Bom, vem Rose, pra só eu responder uma pergunta aqui da Cíntia. Márcio, você já direcionou algum acesso que a pessoa não quis se desligar? Vamos lá então, Cíntia. Você já direcionou algum acesso que a pessoa não quis se desligar? Bom, seria aqui a questão do desligamento, né? Bom, Cíntia, a questão é assim, né? A gente sempre deixa os mentores direcionar a situação. Se a pessoa está sintonizada em alguma ali, uma coisa muito trágica, sei lá, uma coisa não muito agradável, a gente deixa o processo, né, prosseguir. E aí, se o negócio ficar muito enroscado, né, a gente aí tem interferência das táticas que a gente pode usar, né, e aliviar aquela situação, deixar um pouco mais leve. Mas toda a situação de sofrimento, de dor, tem que deixar a pessoa passar e sentir. Por quê? Porque se foi apresentada, é porque os mentores, né, deram essa oportunidade para curar a situação. Então, não sei se respondi a sua pergunta, Cíntia.
Qualquer coisa pode digitar de novo aí. Tem algum complemento aí, Rose? Eu quero falar, Márcio, assim, eu fiz uma investigação em que a pessoa estava ligada a um outro ser, né? E esse ser impedia com que essa pessoa, foi mostrado isso para ela, né? Ele impedia com que ela tivesse novos relacionamentos. Ele boicotava todos os relacionamentos. Isso foi claramente mostrado para ela. E na hora eu falei, então, eles estão te falando isso, ela falou, eles vão fazer o corte. Aí eu falei, mas você precisa querer esse corte. Você quer cortar? Fazer esse corte? Não é tão fácil assim, não é bem assim. Eu falei assim, olha, então, já começou com muito não é bem assim. Eu falei assim, você quer? Porque você quer, se você quer, a coisa acontece. Não vai precisar de muito mais que isso. É cortar, é falar, agradecer, falar que você também se beneficiou disso tudo no passado, né? Um pouco a gente também é um pouco intuído, né, Márcio, na hora das coisas que a gente pede para o outro falar. Mas é claro, os mentores estão mostrando. Se eles estão mostrando, é porque é possível fazer aquele corte naquele momento. Chegou a hora, tá com a gente, chegou até a gente, porque provavelmente a gente também poderia ajudar de alguma forma. Então existe às vezes isso, mas não é bem assim. Não, é assim. Você quer cortar? Se você quer, é sua decisão. Então, assim, você também tem benefício nisso. Ninguém está ligado ao outro sem nenhum benefício. Todo mundo se beneficia. De alguma forma, por mais que você ache que o outro te prejudica, você tinha benefício ali nessa relação. Então, você quer tirar esses benefícios, né? Conscientes ou inconscientes? Porque às vezes fica, né, naquele dilema, não, mas eu vou perder isso, vou perder aquilo. Então a gente tem sim, e a gente só não se desliga quando a gente ainda não quer se desligar dos nossos benefícios. Então existe sim, eu acho que o desligamento, desde que a pessoa assuma, não quero mais mesmo, agora não quero, se desliga e assume que vai seguir sua vida sem necessidade daquele outro, né? E sem ficar pensando, não, ainda vai voltar, porque assim, não existe trabalho que foi feito ali, Márcio, até queria que você falasse isso, um trabalho, por exemplo, de um desligamento, é feito o desligamento, se a pessoa continuar em sintonia, pode voltar, não pode? Continuar pensando, fazendo as mesmas atitudes, não pode? Sim, Rose, só um momentinho, dar as boas-vindas para Eucicila. Bem-vindo, Eucicila. Então, vamos lá, Rose. A questão do desligamento, né? O que os monitores nos apresentam nas investigações de consciente ou regressão terapêutica tá, na minha opinião, Rose, é a verdade nua e crua. É a verdade ali. Agora, o mentor não vai fazer para nós. Ele vai indicar caminhos, vai mostrar a situação, o que está acontecendo, o que está pegando no ego da pessoa. Agora, se a pessoa não quer desvincular do ego dela, vai continuar com mimimi, né? E aí é livre-arbítrio mesmo. A pessoa quer sair dessa situação? Vai ser desagradável, sim. Mas você quer se livrar disso? Você quer evoluir? Ou você quer continuar no mimimi e continuar sendo vítima das situações? Então é livre-arbítrio mesmo. Quer ou não quer? O mentor, ele respeita o livre-arbítrio. Se a pessoa não quiser também, tá tudo certo. Mas o que acontece? A sintonia vai continuar. É a tal da responsabilidade, né, Márcio? Porque é a responsabilidade do que deu a entender que eu também atraí aquela situação de alguma forma. Porque assim, se houve uma pessoa, se houve um ser que está ali te cobrando algo hoje, né, que quer estar junto, que está colado ali, está junto, é porque no passado você precisou dele, você se foi feito, eu entendo até como acordo, né, um acordo, você me beneficia, eu te beneficio. Mas e agora? Agora você quer realmente, né, deixar o acordo, porque agora não vai ter mais aquele benefício, né? O benefício é você que vai ter que ter por conta. Então, é a responsabilidade, né, agora que a pessoa vai ter que assumir de algumas coisas para ela. E assumir também a responsabilidade que ela é realmente responsável por aquele ligamento, está até hoje. Existe a responsabilidade da outra parte também, não é só... É a tal história, eu não gosto de falar, misturar coisas, né, mas
Quando você fala do obsessor, é a mesma coisa, não existe obsessor sem obsediado, o outro gosta de ser obsediado, então, ou faz alguma coisa que permite ser obsediado, então, todo mundo é responsável, né? Não existe, eu sou pobrezinho, né, vítima, assim você falou, não existe mesmo. E, de fato, o mentor mostra, é possível fazer o desligamento, mas acredita que é possível, né, que pode acontecer? Então, tudo acontece, acontece mesmo, né? Então, Rose, só complementando, tá? Toda pessoa que chega em tratamento, eu chego assim, olha, vamos dividir as responsabilidades em porcentagens. 80% é você, 15% seus mentores e 5% o terapeuta. Tem pessoas que se assustam, mas nossa, tudo isso eu sim. Rose, estamos na era da luz, na nova era, você sabe disso. A gente sabe disso da radiestesia cósmica. Estamos na era da luz e quem está desperto tem que evoluir. Não adianta ficar com mimimi, não. Já está desperto. É um caminho sem volta, né? Então, pessoal, Verdade. ou melhora ou melhora. Como dizia Joana de Ângeles, o fenômeno da procrastinação acabou, chegou ao fim. Ou você desperta, ou você evolui ou evolui. Não tem como voltar atrás. Uma coisa que você está falando agora, eu sinto assim que começa a ficar cada vez mais pesada a situação se você não toma decisão de fazer o que você acha que tem que fazer. Então, eu também não tenho percebido. Então, chega uma hora que ou você vai ou você vai. Né? Tem que ter. A decisão é importante. Parece que assim, é um momento de tomada de decisão consciente, né? Que as pessoas têm que tomar mesmo. Para sua melhora e sair do mundo. Isso mesmo que você falou. Então, tem toda a razão. Rose, só dar as boas-vindas aqui para a Celi. Bem-vinda, Celi. Então, Rose, a questão é a seguinte, né? Até então, a evolução era pela dor ou por amor, né? Mas você sabe que ultimamente nem pela dor não está adiantando, né? Ultimamente as É, pessoas estão evoluindo pelo caos, elas estão surtando. Tá surtando, a água tá subindo, tá batendo na barriga, a pessoa tá surtando, ela é obrigada a evoluir. Então tem pessoa chegando no consultório surtando mesmo. E pela dor não estava mais adiantando. A pessoa estava aguentando, né? Não, tá doendo, mas tô aguentando. Até que chega a questão do evoluir pelo caos. A pessoa vai surtar. Se eu acho prepara que que vai vir muita gente, Rose. Se prepara. Já tá vindo, né? já está chegando, sim. As pessoas chegam, por enquanto o que está chegando para mim ainda são pessoas assim, que estão bem, né? Que já procuraram ajuda, que querem mesmo compreender algumas coisinhas. Aí vem a mensagem mostrando que está no caminho certo, que está tudo certo. São situações de desligamento mesmo, né? Essas que eu pego mais. Mas eu pego algumas vezes também, né? Mas no geral, assim, as pessoas ainda estão conseguindo, estão ainda tentando o equilíbrio, vamos dizer assim. Ainda não peguei ninguém surtando, não, mas por enquanto não. Mas deve aparecer sim, porque eu também acho que está muito acelerado esse processo, ele está mais intenso, mais forte. A gente não percebe, né, Márcio? Na verdade, não percebe assim. Quem quer ver não percebe. Porque está cada vez mais sensível. A nossa sensibilidade, principalmente para nós que estamos mais antenados, né, com a energia, com as coisas, a gente está percebendo mais. A gente sente que precisa tomar alguma decisão. E não dá mais para ficar esperando, não dá. E quem não percebe acaba realmente indo pela loucura, né? Porque não está entendendo o que está acontecendo. Por que está naquele estado? Mas o mentor mostra. Isso é certeza, né? Que ele vai acabar mostrando. E aqui não é Então, Rose, nada você que é da escuro, né? radiestesia cósmica, né? Você sabe que o tempo é a medida real do tempo, né, que a gente está vivendo. Você sabia que hoje um dia está durando 5 horas e 45 minutos? Pela Nossa, última eu já medição que a gente fez? cinco acredito. horas e 45 minutos. Deve estar menos. A gente fez essa medição em novembro, hein? Deve estar menos já. Então, gente, a impressão que o tempo está Cada vez mais passando mais rápido, rápido né? não é impressão, não. É a realidade. Muito mais rápido. É. Então, Mas aí é gente, que tá. vamos evoluir, Gente, vamos despertar. Ainda dá acho tempo. que a gente tem que sair também um pouquinho dessa medida do tempo e aproveitar o tempo, né? Porque assim, enquanto a gente fica olhando para o relógio e olhando para a hora, não fiz isso, não fiz aquilo. Então assim, como é que eu aproveito o meu tempo? Ou então toda hora cheia
não fiz nessa hora, mas eu tenho a possibilidade de fazer na próxima hora. Então, a gente acaba ficando se arrastando em não fazer por muito tempo, em vez de se programar, não, eu não fiz agora, mas eu vou fazer nessa próxima hora. Sempre é o momento de eu recomeçar. Sempre é o momento de eu refazer alguma coisa que é importante para mim. Então, também tem isso. E o que eu percebo que perde-se muito tempo, Márcio, é a mente, é o nosso mental. A mente, ela viaja para todos os cantos, pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo e não está presente no momento em que você tem que estar presente para fazer suas coisas. E aí, quando você vê, o tempo passou. Então, eu acredito que a mente, eu tenho muita vontade de estudar esse lado mental também, esse campo mental, sabe? Entender, porque é uma interferência muito grande na vida da gente, que na verdade não é ele que interfere, é a gente que cria, né? Porque o campo é nosso. Mas É o você nosso também ego inferior, né, Rose? Nosso ego inferior, ele só características do ego inferior que acaba. E domina, quem mas tem que tem que controlar isso é o nosso eu superior, tem que tem controlar, né? Tem que tomar rédea da que a situação. gente Senão, saber vai continuar procrastinando que aí até, né? Rose, a questão aí, a gente vai entrar numa certa polêmica, tá? A investigação de consciente online. Isso funciona, tá, gente? Então, a questão de cair conexão, não tem esse perigo. Já fiz várias experiências e, sabe, tá acontecendo muito bem. Não tem a questão de cair conexão. É a mesma coisa, Rose, que eu falo assim, né? Quando a pessoa está fazendo a investigação presencial, ela, em algum momento, ela quer ir no banheiro, por exemplo, vai ser interrompido. Ela vai, depois volta e se sintoniza na mesma situação. No online é diferente, é a mesma coisa. Então, é quem a dúvida mesma. se vai cair a conexão na internet, isso não tem perigo, não. Pode se retomar novamente a partir do momento que está conectado, essa conexão não se desfaz. Então, enquanto isso, eu vou ler um comentário aqui da Márcia Barbosa. Eu faço a terapia de investigação do inconsciente online e tem ajudado grandemente, sim. Então, gente, essa questão de cair a conexão não tem perigo, tá? Não se preocupe. Se caso cair a internet, retoma novamente. A conexão com a espiritualidade não cai. Porque a partir do momento que você está em egrégora, isso não cai assim tão facilmente. A conexão é muito forte, ela é muito potente. Continua, Rose. Então, eu estava fazendo uma investigação e estava uma chuva assim torrencial, muitos relâmpagos caindo. Eu falei, meu Deus, agora. Mas eu pensei assim, não. Eu firmei a proteção, eu pedi proteção, eu firmei proteção. Existe uma egrégora tomando conta disso. E aí eu nem percebi mais a chuva. Não fiquei pensando, foi tudo muito bem. E o que é mais interessante, né? Eu acho que a conexão só vai cair quando não tem que ser, Márcio. Quando não tem Exatamente. que quando eles não quiserem que haja acesso, que não está no momento, não está preparado, eu acho que aí isso pode acontecer. Mas do contrário, eu acho que tudo vai fluir muito bem. Inclusive para a pessoa que está do outro lado, que a gente acha, está distante, como é que eu vou fazer se a pessoa acontecer alguma coisa? Não, ela está amparada lá, porque não existe tempo e espaço, não existe distância. E eu acredito muito que existe um campo que se forma entre eu e a pessoa, de ambos os lados, onde ela estiver. Então, assim, que nem eu fiz com uma pessoa nos Estados Unidos, longe pra caramba. E fluiu, né? Fiz com outra a 100 e poucos quilômetros de distância. Também fluiu super bem. Não existe isso, né? Para espiritualidade, não existe. Existe a Não existe conexão aqui e distância, não agora. existe tempo, não existe espaço. Então, assim, né, Rose, Não. você que é da radiestesia cósmica, o segredo é a gente fazer a expansão dos chakras, transmutação também. Feito isso, a conexão com a egrégora é firmada e raramente vai cair. Não cai. Conexão com a espiritualidade não cai. Eu Boas-vindas para também. Sil Franzin, bem-vinda, Sil. Continua, Rose, por favor. Marco, eu acho também que para a espiritualidade isso não existe. Trazer a informação e sustentar aquele momento que é sustentado
Eu acredito também que não só pela força dos mentores, mas pela nossa força. Porque tanto a pessoa que está buscando, quanto a pessoa que está auxiliando, que nós sustentamos uma força também protetora ali junto. E a gente precisa acreditar nisso, que existe a nossa força, porque senão a gente fica acreditando que são só os mentores que vêm fazer o trabalho. E não é verdade. Existe um mentor fazendo o trabalho, mas ele faz porque nós também estamos sustentando essa verdade. Porque nós acreditamos nesse trabalho, porque senão isso não acontece. Né? Se não existir essa confiança da nossa parte, né, de quem está pedindo, né, tá fazendo, está se trabalhando, e quem está ajudando, auxiliando, que somos nós, também não existe, né, Márcio? Só existe porque nós acreditamos. Então, eu vejo como um tripé, né? Um tripé, eles e a gente nas pontas, né? Fazendo esse trabalho. Para mim é bem Então, claro isso. Rose, só para deixar claro o que é egrégora, pessoal, né? É a conexão de todos os seres de luz, encarnados e desencarnados. Então, nós, como auxiliar dos mentores, a gente tem a nossa importância, sim. Não somos meros auxiliares, não somos meros obedientes, submissos, não. Temos a força, sim, que como auxiliar, como ser de luz, né? E independente de ser encarnado ou desencarnado. Qual a diferença nossa para os mentores espirituais? É que eles estão desencarnados e a gente está encarnado. Mas a nossa função é tão importante quanto a dos mentores desencarnados. Então, como ser de luz, somos importantes no processo também, não meros auxiliares. Essa é a minha opinião, Rose. O que você acha? Eu acho perfeita, porque a gente se coloca muito como pedintes, né? Pedintes e recebedores da espiritualidade. A gente se coloca muito assim. E o que eu vejo muito nas mensagens, mesmo na estuda, né? Nos mentores que vêm e falam com a gente, que a gente tem que se olhar de uma outra forma, que a gente tem que começar a olhar, nos olharmos com a força e a grandeza que a gente tem. Que a gente ainda se coloca muito numa posição de pequeninos, né, de crianças, de papai e mamãe, então eu faço por você, né? E não é, a gente já tem que se colocar na posição de grandes, né, e de responsáveis. Então, é dessa forma que a gente promove as mudanças. Se a gente continuar sempre na postura de eu sou pequeno, você é maior, quer dizer, a espiritualidade é muito maior que eu. O que eu percebo que eles trazem como informação é que a gente tem que mudar essa forma de ver. Porque nós somos muito grandes também. E isso não é ego, isso não é ser metido nem nada, né? Boa noite, pessoal. Se cuida, Boa Rose. Boa noite, bom descanso então, gente. Até a próxima. Tchau, noite. tchau. Beijo, tchau.